Passamos então para a última intervenção do Dr. Luís Campos, médico internista, fundador e presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, comissário da Comissão de Acompanhamento do Plano Nacional de Saúde 2030 e embaixador global e honorary fellow do American College of Physicians e fellow da European Federation of Internal Medicine. Muito obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Muitos parabéns pela organização deste evento e queria deixar aqui um cumprimento especial à ANF e à Associação da Hospitalização Privada, que são associados fundadores do Conselho Português. Eu vou-me focar no seguinte ponto. A sustentabilidade ambiental é boa para o ambiente, é boa para os doentes, mas é boa também para a sustentabilidade económica e para a sustentabilidade social. Todos sabemos que as alterações climáticas estão a evoluir segundo os cenários mais pessimistas. Os últimos 2 anos nós atingimos 1,5 graus centígrados em relação à época pré-industrial, que era o limite estabelecido para 2100. A Europa é o continente que está a aquecer mais rapidamente, já aqueceu 2,5 graus centígrados, e dentro da Europa, Portugal e Espanha são os países mais vulneráveis às alterações climáticas. A somar às alterações climáticas temos a poluição, que atualmente já é considerado o maior fator de risco para a mortalidade global. Calcula-se que 1 em cada 4 pessoas morra por fatores ambientais atualmente. Isto deve-se, naturalmente, à emissão de gases com efeito de estufa, que têm estado a aumentar, e para conseguir limitar este aumento de temperatura a 1,5 graus, tínhamos que reduzir até 2035 55% a emissão de gases com efeito de estufa, e não é isso que se perspectiva. E como já aqui foi dito, o setor da saúde também contribui para este problema. Portanto, em Portugal, estima-se que cerca de 5% das emissões sejam resultado, portanto, do setor da saúde. O Christopher Gormley já aqui apresentou, portanto, o cálculo da distribuição, em que 70% das emissões vêm da cadeia de abastecimento, depois 10% de transporte, 10% de energia, e há muita coisa que se pode fazer aí, e quase todas as medidas que se possam fazer não são despesas, são investimentos. Ele apresentou 2 ou 3 exemplos, eu apresento apenas um. Por exemplo, o Hospital de Barts, em Inglaterra, apenas com uma campanha muito simples, que era apagar as luzes, desligar os equipamentos e fechar as portas, conseguiu uma poupança de dinheiro e de pegada carbónica que, se fosse estendida a todo o NHS, representava uma poupança de 45 milhões de libras e uma redução de emissão de 200 mil toneladas de CO2. Mas eu vou-me focar numa outra parte que habitualmente não é falada, que é o potencial impacto que há na redução da utilização de recursos de saúde, através da prevenção, através da melhoria de qualidade, na redução dos itinerários dos doentes através da integração de cuidados, através de medicina de proximidade, através da implementação de telemedicina e da inteligência artificial. E vou dar-vos agora uma série de exemplos sobre isso. Por exemplo, na melhoria de qualidade, não sei se têm ideia, mas Portugal, cerca de metade da população, metade da população faz uma ressonância, uma PET, um TAC em cada ano. A média europeia é 1 em cada 3 pessoas. Se nós conseguíssemos reduzir, portanto, esta sobreutilização de prescrição de exames
para a média europeia, isto representava uma poupança de 9.376 toneladas de CO2 e uma poupança de atos que são injustificados e que acabam por penalizar a saúde das pessoas. Se conseguíssemos reduzir, por exemplo, a taxa de infecção hospitalar, que é neste momento 11%, para a média europeia, que é 7%, tínhamos aí também uma redução de utilização de recursos, de dias de internamento, de despesa. Se conseguíssemos aumentar de 49%, que é a nossa realidade atual, para 79%, que é a média dos países da OCDE, a taxa de pessoas com mais de 65 anos que sofrem fratura do colo do fémur e são operadas nos primeiros 2 dias, nós com certeza teríamos um enorme impacto a nível da redução do impacto, a redução da utilização dos recursos de saúde, e seria bom para os doentes. Eu recordo que quando as pessoas são operadas depois dos 2 dias a seguir, a mortalidade aumenta 40%. Integração de cuidados. Não sei se aqui há alguém de Torres Vedras ou de Mafra. Mafra tem 86 mil habitantes. As pessoas de Mafra têm 2 centros de saúde e depois recorrem aos cuidados hospitalares em Torres Vedras, 6 ou 7 especialidades, vão fazer exames cardiológicos também em Torres Vedras, depois vêm a 6 ou 7 especialidades em Santa Maria, vem a oftalmologia ao Gama Pinto, a reumatologia ao Instituto de Reumatologia, a psiquiatria ao Beatriz Ângelo. Se cada pessoa de Mafra fizer 5 exames e tiver 5 consultas, o número de quilómetros andados é de 65 milhões de quilómetros anuais. Isto representa ter que plantar 688 mil árvores. Ao preço da gasolina atual, isto representa 9,1 milhões de euros anualmente. Se por acaso a pessoa tiver um seguro de saúde, tem ali uma clínica em Mafra, onde tem 26 especialidades, onde faz os exames todos. Agora, a pergunta é, porque é que o SNS não opta por este tipo de soluções? Um outro exemplo da necessidade de integração de cuidados, e neste caso é com os cuidados continuados e com a segurança social. Aquilo que nós sentimos na pele atualmente nos hospitais é que os hospitais estão transformados em sítios onde se resolvem os problemas sociais das pessoas. E o inquérito feito em 17 de março deste ano mostrava que havia 2.807 doentes que ficavam internados depois de ter alta, por motivos sociais ou à espera de vaga na rede de cuidados integrados. Isto representou um gasto acrescido de 351 milhões de euros. Teria sido mais barato metê-los todos no Hotel Altis, porque os quartos no Hotel Altis são mais baratos que uma cama hospitalar. Isto representa, se nós conseguíssemos tirar estes doentes, uma poupança de 30.791 toneladas de CO2. Implementação da telemedicina. Eu vou trazer aqui um exemplo da CUF. A CUF implementou aquilo que se chama um symptom checker, portanto, que é um verificador de sintomas. As pessoas vão ver conforme os seus sintomas e depois aquilo diz a que especialidade é que devem ir, se devem ir para a urgência, qual é a rapidez, qual é a urgência. Um artigo publicado acerca da experiência desta implementação, que foi publicado no New England Journal of Medicine, de inteligência artificial, é a revista médica mais importante na área da inteligência artificial, avaliaram que 59% dos doentes mudaram o seu percurso clínico. Houve um shift
para os cuidados primários, 16% inicialmente de intenções para 42%. Houve uma redução das idas às urgências de 38%. Houve um shift para teleconsultas de 28%. Eu lembro que só o shift para teleconsultas de 28% significa uma redução de 98% na pegada carbónica. E acabo com a economia circular. Nós ontem tivemos a visitar a Valor Sul e disseram-nos uma coisa espantosa. Nós temos apenas aterros para 4 anos. E demoramos cerca de 7, 8 anos a construir novos aterros e nenhum está a ser construído. E como sabem, a taxa de circularidade em Portugal é muito baixa, cerca de 3%, versus a média europeia que está a ser, existe atualmente. Portanto, há uma margem de progressão muito grande. Então, na área da saúde, provavelmente é abaixo de 1%, quase zero. Exemplos como o reaproveitamento, o Second Chance, a iniciativa Second Chance, que é liderada pelo professor Queiroz e Mel com o apoio do CPSA, que é coletar o Blue Wrap, aqueles plásticos que embrulham as caixas cirúrgicas e que são perfeitamente esterilizados e que são considerados contaminados e vão para aterro. Apenas de 4 hospitais estamos a receber cerca de 3 toneladas por mês. Ou seja, um hospital central, cerca de 1 milhão de euros por ano, a mandar estas coisas para aterro, quando se podia estar a vender a fábricas de plástico para serem recicladas. Um outro exemplo, as pontas de catéter de eletrofisiologia têm metais raros, têm prata, têm platina, têm ouro, vai tudo para aterro. Portanto, se nós conseguíssemos aproveitar os 10.000 catéteres anuais que são gastos em Portugal, isto representava uma poupança de milhões de euros, de cerca de 556 mil euros. Se conseguíssemos reimplantar pacemakers que podem ser perfeitamente reimplantados com igual segurança, isto representava uma poupança de 21 milhões de euros e estávamos a diminuir a sobrecarga dos aterros. Finalmente, se conseguíssemos reimplantar desfibrilhadores, que às vezes estão poucos meses, e depois que os doentes fazem transplante, estes desfibrilhadores vão para o lixo, para crematórios, rebentam nos crematórios, são perfeitamente reutilizáveis. Isto representava, se apenas reimplantássemos 20%, uma poupança de 6 milhões de euros. Portanto, estas foram as razões que nos levaram à fundação do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, porque nós pensamos, como dizia Robert Swan, que se estamos à espera que alguém salve o mundo, isso é a maior ameaça para o mundo. Pronto, muito obrigado. Muito obrigada.